Glória a Deus, glória a Deus. Querido, por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a terceira mensagem de hoje com o tema treinamento missionário. Quem não pode fazer missões e por quê? E o que é missões? Em Mateus 10, 1 em diante, que já começamos lendo, aí no primeiro e no segundo vídeo de hoje, nós estamos falando sobre quando Jesus chamou os primeiros discípulos. Eram homens que começaram a pregar, mesmo cheios de problemas para resolver. Na caminhada foram ouvindo um monte de ensinos de Cristo, apesar de que, quando o capítulo 10 de Mateus, que vamos ler já o versículo, do verso 1 ao diante, eles começaram a pregar, mas antes de Mateus 10, desde o capítulo 5 de Mateus, Jesus já estava com os discípulos ensinando. Onde ele andava primeiro ele ensinava, e os discípulos ouvindo, e ali eles, em Mateus 10, começam a pregar. Então, nesse terceiro vídeo de hoje, os dois já estão aí na nossa plataforma do YouTube. Peço que você indique para alguém, chame alguém, e embaixo, na parte de baixo do vídeo, você coloque no sininho que tem embaixo, você clique no sininho. Para quê? Para que toda vez que a gente enviar um vídeo novo, o teu celular receba uma mensagem, plim plim. Você já sabe que o missionário Wagner jogou uma mensagem nova, principalmente desse treinamento aqui para você. Amém? Que eu preciso que você clique no sininho embaixo, somente para isso. Amém? Ou se você quiser que esse vídeo, o YouTube mesmo, que eles têm uma forma de enviar para outras pessoas, o próprio YouTube, é você fazendo um comentário embaixo, fazendo uma pergunta embaixo, e dizendo gostei ou não. Mesmo que tu diga não gostei, embaixo, clicando gostei ou não, é como o YouTube vai enviar ou não para outras pessoas, para que outros sejam alcançados por esse treinamento aqui. Amém? Bem, então em Mateus 10, quem pode fazer discípulo ou não? Quem pode sair para pregar o evangelho ou não? E por que não vai? Um dos motivos está aqui. Mateus 10, verso 1 diz: e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Então, primeiro que eu quero dizer para você, a missão do verdadeiro cristão, seja ele quem for, se ele diz eu sou cristão, então tem uma missão para você. Qual? Onde você chegar, tem pessoas que estão sendo utilizadas pelos demônios para viver um estilo de vida anticristão, para ensinar religiões erradas, para pregar coisas contra o que Deus diz na Bíblia, para viver nos vícios, nas idolatrias, na feitiçaria, na política corrupta e etc. E muitos estão sob o poder do diabo e não sabem. E um dos projetos do verdadeiro missionário é expulsar, orando, falando, mas principalmente pondo a mão sobre aquelas pessoas, depois que você pregou, depois que você avisou, leu versículos bíblicos para eles, e se eles permitirem, porque você não vai orar sem eles quererem, você vai orar, e uma das coisas que você vai dizer na sua oração é o mesmo que Paulo fazia em Atos 16, 18. Ele olhou uma mulher endemoniada, que depois essa mulher se tornou membro da igreja de uma cidade chamada Filipos, em Atos 16, 18,
Paulo olhou para aquela mulher endemoniada e disse: em nome de Jesus, eu te ordeno, sai dela. Então aquele demônio saiu. Depois aquela mulher se tornou um dos membros da igreja daquela cidade, onde Paulo estava agindo ali como missionário, pregando, ensinando, orando, intercedendo. Então Jesus mesmo disse em Marcos 16, 18 em diante: ide, prega evangelho a toda criatura, e em meu nome expulsarão demônio. Ele diz para quem? Isso é tarefa para todos os que se dizem cristãos. Mas um dos problemas, irmãos, é que a maioria não vai se meter para isso e diz: eu tenho uma missão de morar no céu. Não, você não tem missão de morar no céu se às vezes dentro da tua casa tem gente demoniada, e você mesmo não pode fazer nada por eles, nesse pormenor, no teu trabalho, na rua, no shopping onde você anda. Tem multidão às vezes de gente se vestindo bonito, mas está se embriagando, mas outros estão em depravação, ou homossexualismo, outras coisas, onde Paulo diz em Efésios 4, 27, não des lugar ao diabo. Então um monte de gente está com brechas horríveis, Satanás entrando nelas, e você diz: sou cristão, mas isso não é comigo, eu não me envolvo. Mas eu quero te falar que Mateus 10, 1, se você é discípulo de Cristo, né, ele te chama para ser discípulo, quer dizer, aprende com ele, segue ele, imita a igreja primitiva. Se é ser um discípulo, está lá para aprender e para passar para os outros aquilo que tu aprendeste, o que tu viste Jesus fazer, o que tu vê aqui na Bíblia a igreja primitiva fazer, é você também fazer. Então você não é um cristão. Cristão quer dizer imitador de Jesus. Então, onde a gente andar, irmão, tem muita gente que está precisando disso, mas nem todo mundo pode expulsar demônio, tá certo? Por isso ele não se envolve. Por isso, dentro de uma igreja, quando alguém cai endemoniado na hora de uma oração, a maioria sai de perto, correndo, fugindo, com medo. Outros, quando diz: ó, tem um macumbeiro ali cheio de demônio, e ele mesmo pediu para a gente orar por ele, muita gente não vai lá. Certo dia, um irmão chegou para mim e disse: meu irmão, eu estava evangelizando o dono de um terreiro de Umbanda, e perguntei para ele se ele aceita a gente vir aqui fazer uma oração por ele, dentro do terreiro de Umbanda. Aqui, estou em Camboa, São Luís, aqui tem um bairro chamado Liberdade aqui perto, foi bem aqui nesse bairro. E ele chegou para mim e disse: olha, falei lá com o rapaz, o pai de santo, ele disse que eu posso ir, levar alguém, se eu quiser, para orar, que ele aceita a oração. A maioria não vai aceitar, a maioria vai achar que é um insulto você querer orar por ele, ele acha que é um insulto, mas no caso esse daí aceitou. Aí no YouTube tem multidão de testemunho de ex-macumbeiro, que agora são pastores, porque alguém também orou por eles, e abandonaram o mundo desse tipo aí de vida religiosa, e se tornou um cristão, mas foi porque alguém orou, alguém pregou, alguém falou, e eles se tornaram cristãos. Aí o irmão disse para mim: você tem coragem de ir, meu irmão Wagner? Eu digo: claro. Querido, está fazendo mais de 10 anos. Aí ele diz: tu não vai primeiro jejuar, fazer uma campanha de jejum? Eu digo: eu? Que hora para ir? É hoje? Vamos lá. E fomos lá. Querido, o cristão ele tem que ser consagrado a Deus. Tem consagração que é milhão de vezes mais importante do que jejum. Tá certo? Tá certo que na Bíblia diz que tem casta de demônio que é só com jejum e oração. Mas o que eu fiz? Como é a vida do cristão que serve a Deus, é uma vida separada para Deus, 24 horas, de manhã, de tarde, de noite, dormindo, acordando, andando na rua, em qualquer lugar. Irmão disse, eu disse: que hora é? Eu disse: tal hora, vamos embora. Fomos. Aí fomos, chegamos lá, pregamos, oramos e viemos embora. Nunca senti uma dor de dente por causa disso.
aprende, vai sentir retaliação, comigo nunca senti nada disso. Mas por que, irmão? Porque a missão daqueles 12 foi Jesus que mandou eles irem. Então uma das coisas é, primeiro, Deus tem que mandar você ser discípulo. Muita gente não vai para a igreja para ser discípulo. Como ele quer ser um missionário? Então o discípulo tem que gastar tempo aprendendo como os 12 primeiro passaram um tempão parado ali com Jesus, acordando, dormindo, fizeram um curso de teologia milhões de vezes maior do que muitos teólogos de hoje, que é de manhã, de tarde, de noite, 3 anos e meio andando com Jesus, e diz, agora vai, e expulsa esse demônio. Então, meus amados irmãos, mas aqui na Bíblia, em Atos 19, que eu vou ler para vocês, havia um grupo de seres humanos, que a Bíblia diz que o papel deles era expulsar demônio. Onde chegava, tem um endemoniado aí, eu vou expulsar. Aí certa vez eles chegaram em um demônio e foram expulsar. E o demônio quebrou eles todinho, arrebentou eles todinho de pancada. Por que, meus irmãos? Presta bem atenção. Porque que nem todo mundo pode ser um missionário. Primeiro, vai ter um momento que ele vai enfrentar certos tipos de demônio, que ele não está preparado para enfrentar, como esses aqui, ó. Bora lá, ó. Em Atos capítulo 19, ó, aqui, ó. Atos 19, diz assim, ó, desde o verso 11, diz, vou ler na minha Bíblia, na tradução de Almeida, revista corrigida, está mais perto do original, se lê assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, os espíritos malignos saíam, e alguns dos exorcistas judeus, isso aqui é o verso 13, repito, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. O verso 14, os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, C maiúsculo, Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus e bem sei quem é. Paulo, mas vós quem sois? Saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso. Isso aconteceu numa cidade chamada Éfeso, onde Paulo viveu ali como missionário, pregou, fundou uma igreja, depois escreve a carta para os Efésios, anos depois, para ensinar, para alertar, para consolar, etc. Então, vou voltar, verso 17, Atos 19, diz, foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Verso 18, muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos, também muitos dos que seguiam artes mágicas, trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Verso 21, cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Acaia, dizendo, depois que houver estado ali, importa-me ver também em Roma. Então, querido, olha só, Paulo estava na cidade de Éfeso, e ali ele pregava, as pessoas vinham com problemas,
que onde você está como missionário tem um monte de problema na comunidade, e quando eles aceitam você chegar onde eles para pregar, às vezes se manifesta alguém com demônio. Eu já passei por isso várias vezes. Certa vez estavam pregando um culto de rua aqui em São Luís, no bairro aqui, num lugar chamado Praça Deodoro, tem muita gente, muito drogado também, muita gente bêbada. Nós trabalhamos com o projeto Libertar Alcântara, né? Que a gente tem esse trabalho também de libertação para drogados, orar pelos drogados, arrancar o diabo que bota eles nas drogas. E a gente estava pregando aqui na Praça Deodoro. De repente, um dos irmãos obreiros da igreja, aqui nossa, estava também pregando lá, ajudando o trabalho, evangelizando lá conosco. O Pablo, que foi também um grande drogado aqui da Camboja, é um grande liberto para Cristo. Tem várias pregações dele aqui nessa plataforma do YouTube, ele dando testemunho como Deus libertou ele das drogas. Bem, aí o Pablo chega para mim e diz: meu irmão Wagner, olha, esse rapaz está querendo uma oração. E eu fui orar por ele como qualquer um outro, como se ora por qualquer pessoa, mas não sabia o que ia acontecer. Quando coloquei a mão na cabeça dele para orar, e olha a coisa, ele se sentou perto de mim, e eu estava sentado, porque tinha um outro pregando, e eu estava sentado e ele sentado, se sentou perto de mim, e eu só me virei sentado mesmo, coloquei a mão, e como ele estava muito bêbado, drogado, eu botei a mão, e disse: em nome de Jesus, Satanás, sai dele, e ele, puf, caiu no chão na mesma hora, se jogou para trás e começou a grunhir. E naquela hora eu podia dizer: espera aí que primeiro eu vou jejuar 1000 anos para depois eu vir aqui orar. Não, irmão, na mesma hora eu dei uma ordem: bota a tua mão para trás, Satanás, tu estás amarrado em nome de Jesus. E ele grunhiu, botou a mão para trás. Nós oramos por ele, na mesma hora o diabo saiu, terminou o culto, trouxemos aquele para a igreja, demos um banho nele, demos comida, eu e mais 2 irmãos dormimos aqui no chão desse prédio aqui onde eu estou, naquela noite, naquela madrugada, dormimos no chão com ele, que a gente não tinha onde colocar ele aqui nesse lugar. Eu preciso de um lugar aqui na Camboa para a gente sempre estar apoiando essas pessoas, ainda não temos, precisamos de alguém, um empresário, alguém para nos ajudar, a gente tem uma casa de apoio para essas pessoas, não temos ainda, para o projeto Libertar em Camboa, mas aí de manhã demos banho nele, ele banhou, também nessa noite ele banhou, pegamos nossa própria roupa, demos para ele algumas, que ele não tinha nenhuma, as roupas sujas dele jogamos fora, e perguntamos: onde é a casa da tua mãe, da tua família, você tem marido, mulher? Tem. Mora em tal lugar. Minha mãe é evangélica, é membro da Assembleia de Deus, e deu o bairro. De manhã nós pegamos o pastor Matias aqui da igreja com o carro dele e outros obreiros, fomos lavar ele em casa, depois que a gente deu café para ele, tomou banho, demos toalha, sabonete e levamos. Chegou lá a mãe dele muito alegre, porque o filho fazia muito tempo na rua, e ele prometeu de não voltar mais para aquele lugar, para as drogas. Nunca mais ouvi falar dele, mas nossa parte nós fazemos, sempre a gente tem feito. Então, querido, o missionário às vezes não vai poder agir como missionário. Um dos motivos é esse aqui: onde você chegar, alguém pode pedir uma oração por você, e se ele cair endemoniado nessa hora, você vai chamar quem? Você vai ligar para a Igreja Universal? Chamar o presidente da Igreja Universal e dizer: ei, bora ali, orar? Não, quem tem que fazer é você. Jesus disse: eu te dei autoridade, então vai buscar em Cristo, paga teu preço, sirva a Deus, para você não ir para orar para alguém, chega lá, o caba bater demais em você, arrebentar você todinho, como aconteceu aqui em Atos 19, que o diabo disse: eu conheço Paulo,
conheço Jesus e tu quem tu é, e bateu muito neles. Então muita gente não sabe, irmão, mas o diabo conhece o verdadeiro cristão. E quando a gente é um falsário, um servo inútil, que tem coisa da Bíblia que a gente não quer fazer jamais, que Deus exige, e vai com o negócio de orar pelos outros, tem cuidado. O diabo pode dizer para ti: eu conheço Paulo, conheço o pastor fulano, mas tu eu não conheço como cristão. Cuidado com isso, amém? Então, querido, vamos trabalhar para Deus, que é melhor para nós. Nós temos uma escola bíblica 24 horas aí, todo dia, em áudio, 80 minutos em áudio, para você se capacitar para ser um cristão, receber um monte de ensino gratuitamente em áudio, pelo grupo de WhatsApp. Se você quiser, entre no nosso privado aí, 984904763, código do Maranhão 98, você está fora do Brasil, põe os 55 antes, e diz: irmão, me dê o link da escola bíblica em áudio, que eu quero também ouvir as mensagens, que faz mais de 7 anos que a gente envia mensagem em áudio, de ensino, de alerta, treinamento bíblico, para você ser um cristão em qualquer lugar, exercer o teu papel, diante de multidão que estão por aí, que estão precisando de você, para você orar e interceder por eles, amém? Tá, amanhã voltaremos, ou já voltaremos com mais uma mensagem, a parte número 4, tá bom? Em nome de Jesus, Deus abençoe.